cha ở đây cơ cơ chẳng mà tao vai Batang Nago Tidé da Iane, área de Santo Antônio e Cana. Logo, Nago Nana registra como Filadélfia, Cana. Outra, a mapa de Uvar, área de Santo Antônio, Cana. Na mana demarcado e Filadélfia. A Amazônia ela é um mosaico étnico, um mosaico cultural, um mosaico ecológico, enfim, ela é um mosaico em todas as dimensões que você possa pensar esse espaço amazônico, que a gente hoje denomina de terras baixas do ponto de vista antropológico. Então, quando o invasor ele chega a esse grande continente, a Abya-Yala, ele vai invadir esse continente por diferentes frentes, né? Vamos tratar especificamente dessa frente que invade o Brasil. A comunidade ticuna teve um início com poucas famílias, né? Que se atravessaram primeiramente pelo que mais se tem maior número de famílias são do clã da onça e da família do Japó, que são Fernandes, e da onça, que são Moçabite e Bastos e Vasques. Dura muito, né? Can nori tira Natal, mas tirei dum, can na nori mare, mais de 1.300 e pouco, batangue, mas can na Filadélfia, toro oig can no anguga minha área, ba. Natal mai dum, can apenas vou estar em família, can vou estar em família, na mana rei, can aí família Basto, Anti Fernandes. Essas duas famílias começaram a se juntar nessa comunidade no início de década de 60, que são Alfredo Vasques, né, Jorge Fernandes e seus irmãos, e demais outras pessoas, né, que são seus filhos também. Com o passar do tempo, essa área aqui, ninguém morando, ninguém podia chegar aqui porque tinha o espírito maligno aqui. Então por isso que antes nunca queriam vir fazer casa as pessoas. Mas depois que papai atravessou e fez o primeiro tapiri aqui, né, primeira nossa casa indígena ticuna, aí com o tempo começaram a vir também os demais parentes, familiares. E esse nome até hoje permaneceu. E depois, mais tarde, colocaram a nomenclatura de Filadélfia como Untigana, progresso, né? Aldeia que está em processo de desenvolvimento, Untigana. E então ficou assim até hoje com esse nome. A Filadélfia cresceu muito nos últimos tempos. Se desenvolveu bastante na área de infraestrutura, abertura de rua, implantação de escola de ensino médio, ensino fundamental, na área da educação e na área da saúde também, e se tornou um polo. Nós fazemos uma Assembleia Geral para a escolha de caciques. Depois apresentar os candidatos, se aparecer 2, 3, 5 candidatos. Marcamos a Assembleia Geral, um dia de votação, e o povo escolhe uma data para ser votado, e o cacique que tiver mais voto, a pessoa que tiver mais voto, esse aí torna-se cacique na nossa comunidade. Ou seja, vem através de uma votação de democracia. Não é indicação, é o povo que escolhe. Aquilo que tiver maior número de votos, esse aí começa a ser cacique a partir do dia 1º de janeiro. Quem é na vida social político, can? Através do político, vai na can? Escola gunari ine, can? Vai prefeito na apoia can? Nhema que ninho aqui na nhema que vai escola, nhema na ngue inha kan não na ine nho aqui tá na nhema kan inho através do político bacana nha da jai tan ma nhema na gona choque toma na kana daugu kana
movimento social Bachokunha, organização Conselho Geral da Tribo Ticuna, cara, não tá que vou te. A Filadélfia, ela não recebe muito pessoa de fora, imigrantes novas, não, porque eles tiveram uma política que quem chegava aqui não podiam praticar alcoolismo, tinha que vir só para estudar e seguir a religião, né? Era duas coisas, e trabalhar. Então, esses princípios sempre eles mantinham. E colocar seus filhos a educar, para a escola, né? Ser educados, e seguir a igreja, né? A igreja principal. Então foi assim no começo da comunidade, tudo era de forma comunitária, suas roças, né? Tudo faziam em comunidade, um ajudando o outro. Então essas coisas estão enfraquecendo devido à influência de muitas coisas de fora, né? Que está enfraquecendo principalmente na coletividade, em busca, na luta pelo coletivo, né? Muitos estão em busca em luta individual, né? Mas é assim, como no começo tudo era coletivo para todos, terra era para toda, né? A igreja onde todo mundo se reunia e o projeto era único. Era assim que se iniciou a comunidade de Filadélfia. O Chikuna tem sua forma de pensar. Ela é diferente de outra cultura, de outra etnia. Ele tem sua mitologia, tem sua dança, tem seus cantos, tem sua forma de organização social. Sempre buscam a manter isso diariamente. Falam diariamente da sua língua, né? Pensamentos, né? O que é bom, o que é ruim. O que está por trás de cada coisa, o que está na árvore. Eles sabem que todas essas coisas aqui têm seus espíritos, né? Tem uma ligação muito forte com a natureza, tem ligação muito forte com o sonho, né? Essa cosmologia ainda está aqui, ela está viva, no falar, no pensar, no receber o outro, nas recepções, como ele trata um branco diferente, branco de perto, branco de longe, né? Ele tem essa classificação. Primeiro de Diaco Tawani na go ilhawa. No ana nangeya jima missionário Calistro. Namanya Mane Sábado. Ya Diaco Tawani nange. Nghe mà ni Diaco ta nange na jima oya di kado na ni jawo itu panar ori. Nghe mà de tu panar ori na jawo 4 personal vidong kan. Itu panar jawo ga jem. Nawa ya jam missionário Calistro aqui. E evangelista Mane Sábado kan. Nghe mà nó cứ chạm nghe mong nghe tao tamacha on. A principal função, o objetivo da Igreja Batista é levar a palavra de Deus para os irmãos que não conhecem ainda a verdade. O verdadeiro amor que Deus trouxe para nós possamos... É por isso que a palavra de ide significa a gente tem que procurar as pessoas que não conhecem a verdade sobre a palavra de Deus. E o objetivo da igreja é levar a mensagem para que eles possam trazer essas almas que ainda não conhecem a realidade, o que Deus faz com a nossa vida. Então, o objetivo da igreja é missão, é levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não tiveram esse contato com Jesus Cristo. Nori chỉ mới chả mà ta ni tu pan cha quang. Tao mà ni tu pan cha quang, ya tu pan ở ori na cha ai. Tao cho na me. Ya chẳng ghé từ guru. Vì nào mà cha ai về cái ta cha ya on te cha mà ni u ka. Ele ya tu pan ở ori ta mà ni nhung mà chỉ ni na un ta.
ina mamani nori ta missionário que já na por aqui não ninguém nha Amazônia bacana je guma no na nguga ore uru ga tu pa na ok na ga plota jiu je go no ta pa ta je guma ira man to chi je guma no mu ma je no ge ne ga yu ma ri ju e ga na ne pa da no na je guma nó là gì gu mà nửa cái này cái gu mà này cũng mà giờ cháu cái áo chế mi là nghi nó bay rồi nó cũng mà ở đây rồi rồi nghi nó ở đây cả giờ cũng mà cái nó chùm mà ấy cả cũng mà ở đây rồi rồi ta chịu cái này giờ ta áo chế mi là nó cũng ai cái gì nó mấy cả. Quando o colonizador chega aqui invadindo, ele tinha duas justificativas. Uma era levar a palavra de Deus ou trazer a palavra de Deus para os selvagens e com isso salvar as suas almas, porque o grande projeto da Igreja Católica naquele momento da expansão da fé justificava esse genocídio que aconteceu aqui, porque eles estavam tentando levar a palavra de Deus e salvar almas. Esse mesmo objetivo, ele se desdobra no tempo por todos esses séculos e ele se perpetua ainda hoje na Amazônia. Nó tàu ni cửa nghe cái của dư ấy của cửa nó mở tàu mở dây nó nghe cái tan từ cái giò dây dây mẹ mà từ cái giò dây cái tên nó tí cái giò cái gì mà y bắt ta nó nghe bắt cái tai được nó cái của ấy chín tận được cái của nghe mà ta nghe mà của quê này quả giò cái gì y bắt ta nhận đi nào chỉ cần nghe mà giò bắt cái tai bể rút tai còn nó bị chị tí quả gửi tăng à vợ để cứ gió mi được bữa này quá nhận nghe vậy đi về mà cái này cái nội đi nằm cái của mà giỏi nghe mà na cứ mà nó mà là tới tại cái nhà mà dụ nó tự nà này quá cứ nghe mà cứ tại nghe mà mẹ ấy là với được mẹ mà đi. Algumas lideranças daqui local não realizar o ritual da Moça Nova é devido à doutrina que algumas religiões trouxe da Europa para o estado do Amazonas. Então isso faz com que a cultura indígena quase se perdeu. Essa cultura milenar que na etnia ticuna, que ainda com certeza chega em 100% do mantimento da língua ticuna, do mantimento da cultura referente ao ritual da Moça Nova. Eram várias comunidades, Matanana, Ugu, Inha, cultura, Tori, Nori, Jeanava, Incana, hoje em dia todos jovens, na chonha, né, mas tá nunca mais, né, kan, nunca mais chare, né, chakwa, kan, chau, chau, no teu, chau, marinha, né, né, chau, irão chama tá, tão nhẹ cả tá, né, mas chau, que ira, ruata, já tão na macha jeu, tão na cama aí, cama meia chakwa, não ter tão macha, que chau, nhẹ, mas que já tão, chama, chau, ira, ruata, chau, chama, que tá na macha na, tao nhẹ cả to nhẹ nha nó irang ingu chinh nhọ mà to được cultura toma na tico na tinga na cứ ta nhẹ ta je mà ta mais melhor ta ta Quando se fala sobre a cultura, a Moça Nova, para mim, ela fica como registro, como narrativa, algo que simboliza a cultura indígena ticuna. A narrativa a gente não pode esquecer, a gente não pode perder, como se diz, contar a geração, mas a prática, ela poderia ser registrada em história e em desenhos, para que ela não possa perder. Então, para aquele que é convertido, que aceita Jesus como seu único Salvador, ele não pode mais viver essa prática, por causa que não é mais o mundo que ele pertence ao outro mundo. Então, a gente pode juntar, sim, a cultura, que é a nossa língua, que a gente não pode perder, e a cultura que a gente vive, que a gente pratica, pode ser deixada em gravações, em narrativas, em histórias contadas e concretadas e arquivadas, para que isso não venha a perder. Particularmente
tao mà chị nào quá sao đâu nào được mẹ mày cá melhor vitar a igreja não não ele não mais jovem guru como tá no quadro ao esse chego na choco várias comunidades tanda warika gon ia né wa chego na choco tão nhẹ cả tròn cho đi in wat tan mà na cha ai vui na religião ele topa na vui tá né não tem problema wat netar ele cho đi in que cá tá uma religião cha ai cha só que é importante evitar na segue tá na toda tá segue. Porque antigamente fazia bebida fermentada, quer dizer, bebida forte. Mas agora nós não podemos usar bebida forte no dia da cerimônia. Então tem que ser uma bebida doce. A caiçama doce, a garapa doce, pajório doce. Os indígenas que não podem se embriagar, porque quando embriaga ele faz certas coisas. Então esse era que a religião não queria. É muito perigoso dizer isso porque nós temos que avaliar mais profundamente, pesquisar mais profundamente o que causa o suicídio entre os indígenas, sobretudo no Alto Solimões. E não simplesmente dizer que isso é por causa de determinado ritual ou por causa de determinada ingestão de bebida alcoólica. Imagine se a ingestão de bebida alcoólica causasse suicídio, 90% da população mundial já teria se suicidado, porque 90% da população mundial usa bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica não pode ser a justificativa e nem a explicação para o suicídio. Negar, proibir a realização de um ritual também não pode ser uma estratégia para definir que isso vai fazer com que se diminua o suicídio ou se deixe de ingerir bebida alcoólica. A proibição de um ritual como a Moça Nova, aí sim, eu diria que é um pecado capital. Mare ena pa uyo na tere to are inya nego pipi ichi re tamai tana wai re no anke re ko re tapiri rồi cho in vác can nhà với ni can nhà tu panar ore ni u can ni u cho ni cultura de tamana me nhà na girta can ni ma de ni u can to na cultura na precisa ni cultura ni kana ma nhà na gir can tare chip ji a kana nge ma can với na kuma cho u chi chama can ni mà de tu panar cha o nhang can rồi na gu cha kira nya ni tare gu ki nhang kan voi tani tu panar ore ki ku to na nya festa de Moça Nova ku nge ma nhang kan ya ka chor dabe nu va chor in va voi akana voi separação na akira in na voi tamako decidi kan ega mar nya religião nya tu panar ore ki ega na mar nya ki kan que é ganhar que é chegando na vinha tá que tá ninguém mais que tá ninguém mais que foi separação foi indo. Então hoje ticuna, alguns ticunas estão se perdendo no sentido de vivenciar aquilo, né, na prática, né? Uns vivem não vivem mais na comunidade tradicional, vivem na cidade. Então ele perde muito isso, né? O vínculo com o pensamento social ticuna, com cosmologia ticuna. Que dia mana cha convertir vai mana cha oiguma chamar de vai donte no vai chi dura vichi nori te llega to pana cha jau guma nge marina chi chawai me iri kanuna choco ya chana ya ma to pana de pura ya chana jau chão na me a gem nori na cha ai melhor chão ni to pana de. Será que nós estamos preparados para ter um encontro com o nosso Deus? Ele chama de nori não chama que nem changar de papa gr na ju chào ấy mà nó ju ấy tới nó ao đấy chào ấy giờ mà bắt tay giờ mà tới nó to nó cứ tạm mơ được nghe mà nó tao ấy mà tê đau cả giờ mà nó giờ này mới na của nó mai ấy nó đi tao cả tổ pan cả đấy giờ từ mà nó ju ấy của tới nó bể được nhà được cái gì nó bể giờ mà đi chào dạng chào mà na với nghe mà gu mà nghe
té chào tao ai rồi ta cho nó mê cái cái ta mà nào cái chăm mang nghe thế nọ đi được nào cũng chăm mang dự bắt cháu chỉ tít đi cha vi vậy na chiều cha vi vậy dự vợ để cái chiều cha vi vậy cái vợ để chỉ giàu cha mình từ nọ chỉ giàu cha mình từ một cha mình cái chỉ cái tu đi vá. Já na questão da cultura, a igreja ela permite que a gente fale a nossa língua, que a gente dê leitura bíblica na nossa língua, que a gente cante louvores e adorações na nossa língua e que as pregações sejam feitas nas nossas línguas. Por quê? Porque aqui a localidade são indígenas ticuna e os indígenas ticuna eles precisam ouvir a palavra de Deus através de sua língua. O português apenas é um complemento. Por quê? Porque a palavra de Deus também está escrita em português. E lembrando também de uma coisa, que aqui também tem a língua estrangeira, que é o espanhol. Então, como é bem perto, é tríplice fronteira, então a gente também ouvimos a língua espanhola dentro da igreja também. Então, são várias culturas que começam a entrar. O português, o espanhol e a língua ticuna. Então, a gente não dispersa isso. A gente faz com que isso se concretize entre os membros, entre a igreja que prevalece aqui. Quando a gente analisa essa relação entre os indígenas e os não indígenas, sobretudo nas cidades amazônicas, um dado importante a considerar é a questão da discriminação, a não aceitação dentro de uma comunidade mais empoderada como a cultura branca, a cultura não indígena, faz com que muitos indígenas neguem a própria identidade. E um fator interessante é que, para ser aceito, muitos indígenas negam a própria identidade aprendendo a língua do branco, porque eles pensam, claro, é lógico isso, né? Que eu falando como branco eu vou ser mais aceito na comunidade do que se eu falar a minha língua. Um outro dado também interessante, que do Alto Solimões também que eu gostaria de chamar a atenção, porque é o ritual mais forte que nós temos aqui nesse sentido de marca identitária, né? É que a menina, quando ela passa pelo ritual da moça nova, ela é obrigada a frequentar a escola do branco. E ela chega com os cabelos arrancados dentro da escola e todo mundo vai rir dela. Então, por que ela vai submeter a um ritual que depois ela vai passar vergonha dentro da escola? Então, muitas indígenas ticuna, por exemplo, segundo o trabalho de Maia Aniele, que é uma antropóloga que trabalhou sobre o ritual indígena no Alto Solimões, sobretudo o ritual da moça nova, né, ticuna, no seu trabalho, a sua dissertação de mestrado, ela deixa claro que a maioria das meninas disseram que não querem mais participar do ritual, porque depois da outra semana tinha que ir para a escola. E lá na escola todo mundo ia rir dela. Eu cresci numa família muito religiosa, né, onde a presença da religião evangélica ela é muito forte. Então isso acabou que me estruturando, né, de uma forma que eu não percebia, mas que hoje eu entendo. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó, na verdade, ela infelizmente não autorizou a minha mãe a nos ensinar a falar a língua ticuna, né? Então isso acaba, eu acredito que isso acaba fazendo com que o preconceito seja mais forte contra nós mesmos, né? Nós indígenas. Essa discriminação contra os povos indígenas também ela é marcada muito por essa não educação indígena, por exemplo. Imagina se os povos indígenas tivessem educação dentro das suas aldeias, se eles tivessem as escolas dentro das suas aldeias, se eles pudessem estudar as suas práticas ancestrais, se eles pudessem valorizar a sua cultura a partir de uma escola e de uma educação que fosse genuinamente indígena, nem o indígena precisaria se sentir obrigado a falar a língua do branco só para ser aceito. Lembro que uma vez, quando eu fui fazer um cursinho na cidade, eu, meu irmão e mais a minha prima, a gente passou por um preconceito, discriminação que a gente sofreu lá dentro da aula que a gente fez, né? Outras crianças não eram indígenas, então quando eles descobriram que a gente era indígena, eles acabaram bagunçando com a gente todas as vezes que a gente ia para a aula. Zombavam da nossa língua. 4 alunas indígenas na Universidade Federal do Amazonas, aqui em Parintins, onde eu trabalho. As 4 não falam a sua língua. Professora, porque meu pai era cacique, uma delas me disse, e me tirou de dentro da aldeia para eu falar o português, para eu não ter problema como as minhas primas tiveram, porque vieram para Parintins e eram humilhadas dentro da sala de aula. Eram chamadas de índia, de feia, de que não sabia falar. E
todos esses elementos de negação acabaram fazendo com que o meu pai dissesse, não, tu vai sair daqui da aldeia mais cedo para te aprender o português desde cedo, para te estudar na escola do branco, para te não sofrer como as tuas primas sofreram. Isso só reforçou mais a minha vontade de não querer aprender a língua ticuna, porque na minha mente isso fazia com que eu não fosse aprender mais o português, né? Então, a partir do momento em que eu aprendesse a minha língua materna, eu não ia saber falar direito português, né? Então, isso acabou que me estruturando, né? Então, hoje eu entendo que eu devo falar como eu quiser, da maneira que eu quiser, né? E que a minha língua, a língua ticuna, no caso, né, ela é uma das nossas identidades mais importantes para nós. Então, hoje eu entendo que naqueles dias em que eu estava fazendo aquele cursinho e sofrendo discriminação e preconceito, eu não estava errada, né? Quem estava errado eram eles, né, que estavam fazendo esse tipo de discriminação. Quando na verdade a gente só estava ali para estudar, né, para aprender. E infelizmente esses dias foram os piores dias das nossas vidas, né? A gente teve que passar por isso. E isso não é só uma história minha, né? São histórias de vários outros indígenas que tiveram que sair de suas aldeias para a cidade, para poder conquistar seus sonhos, em busca de seus sonhos, né? Infelizmente ter que passar por isso só por ser indígena, quando na verdade a gente é igual a todas as outras pessoas, né? A gente tem direito de estar em qualquer lugar que a gente quiser. Eu, como professor, que estou estudando a área de linguística, eu estou resgatando, não exatamente resgatando, eu estou valorizando, eu estou fazendo valer conforme a Constituição Federal de 1988 ampara no artigo 231 e 32 sobre a cultura indígena, sobre as línguas indígenas e crenças e tradição indígena. Então, com essa visão, com esse olhar, eu estou fazendo com que, para que essa nova geração, que nós possamos levar mais para adiante, mostrar para as crianças, para a juventude. A gente quer que essa sociedade não indígena, ou seja, os missionários, venha cooperar conosco. Mas acontece que quem é que tem que dizer o que quer é o próprio ticuna. E eles é que tem que dizer, queremos que vocês nos ajudem dessa maneira, mas respeitando a nossa identidade cultural, o nosso contexto e a nossa forma de como nós adorarmos o nosso Pai Criador, que é Jesus Cristo. A igreja toma qualquer tá na chu, ele toma tico na tinga, maioria tico na nem, minoria ninguém mais adventista ingere, tama taga ideia que tinga can, toma ganhar que tinga can, não ter como na tare na igreja na nora, jangon ka reunião chegre união de catang. União de catal tamajega, tá crítica, baita toma, não baita da tama, guje, tão nhaca, tão tá na proibido anca, cultura não tá, bican não tere makata ere nai ne kewa kama je eja ne eje kama ja ne ke yang matawai je o jega ketere vai kore de no machananya ima atawai eje o ke